Olá, crianças, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um Cutinho TV. Boa noite, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Edicleia e estou aqui com vocês para mais um Cutinho na TV. E para a gente começar o nosso cutinho, nós iremos começar louvando ao Senhor. Em Salmo 34 fala: louvarei o Senhor em todo o tempo. Algumas pessoas gostam de louvar a Deus batendo palma. Algumas pessoas gostam de louvar a Deus dançando. Algumas pessoas gostam de louvar a Deus de olhos fechados e com a mão no coração. Então você aí em casa vai louvar a Deus agora da forma como você gosta, do jeito que você se sente melhor, ok? Então vamos louvar a Deus. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vamos todos louvar o Senhor? Então chama todo mundo que tá aí na sua casa com você. Hoje as duas músicas são bem animadas e eu quero vocês cantando com a gente, beleza? Então vamos lá! Pra outra música que também é bem animada. Eu quero ver todo mundo dançando, tá bom? Então vamos lá! Tem
Viu como é bom louvar o Senhor, adorar a Deus, reconhecer Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas? E agora nós iremos orar a Deus. E o que é orar, tia Edicleia? Orar é a gente conversar com Deus. E agora vai aparecer o nosso amigo Davi aí na telinha para vocês, orando ao Senhor. E aí, galerinha? Tudo bem? Aqui é o Davi. Vamos orar juntos ao nosso Deus? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais este dia, te agradecemos por cada um que está nos assistindo. Abençoe cada criança, cada pai e cada professor. Que eles sintam a tua presença nessa hora e proteja cada família. Em nome de Jesus, amém. Tchau! Obrigado, Davi, pela sua oração. Nós cremos nisso que você falou e muito mais que Jesus vai fazer no nosso meio. Então, nós iremos para a nossa história de hoje. Já teve vários cutinhos aqui na TV, vários professores, professoras contando história para vocês. Vocês se lembram quantas histórias já foram contadas até hoje? Porque eu estou aqui hoje. Que história que eu vou contar? É a segunda? É a quarta? É a 10ª? É a 15ª? A 11ª? A 20ª? Qual história eu vou contar? Vamos relembrar um pouquinho de quais histórias já foram contadas aqui? Nós tivemos a história de Noé, a história de Samuel, da mulher samaritana, da viúva de Sarepta, da fornalha, que foram Sadraque, Mesaque e Abednego. Tivemos a história de Jonas, a história de Abraão, a história de Ruth, a história de Daniel nas covas dos leões, a história de Marta e Maria e a história de hoje. Então a gente contando aí já foram 10 histórias. Então a que eu vou contar para vocês hoje é a 11ª história. Mas antes eu quero dar algumas dicas de qual história eu irei contar. Então eu vou dar para vocês algumas dicas para vocês decifrarem, para vocês deduzirem qual história eu vou contar. Então vamos lá. A primeira dica. A história que eu vou contar para vocês, na Bíblia a gente tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A história está no Novo Testamento. Lembra que no quadro de Pergunte a Lucy, vocês perguntaram qual era a diferença do Novo Testamento e do Velho Testamento? E a Lucy respondeu que do Velho Testamento foi antes de Jesus pisar a terra e do Novo Testamento quando Jesus pisou a terra. Então, a primeira dica é Novo Testamento. Segunda dica, ela está no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Está nos 4 evangelhos. Terceira dica, essa história ela é dividida, a parte principal dela, o tema principal, essa palavra é dividida em 3 sílabas. Então pensa aí um tema que é dividido em 3 sílabas. E a quarta e última dica que eu vou dar para vocês, que é o tema principal também, eu vou usar alguns sinônimos. Mas o que é sinônimo, tia Edicleia? Sinônimos são palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Impossível, inacreditável, intervenção divina. Acho que aí em casa vocês já acertaram, hein? Nessa última dica que eu dei. Então, para você que disse milagre, você acertou. Então, hoje eu vou falar sobre milagre. Mas o que é milagre, tia Edicleia? Milagre é algo inexplicável às leis naturais. Na Bíblia, relata vários milagres, né, que Jesus operou. Mas o milagre que eu vou contar para vocês hoje é o milagre sobre a multiplicação de pães e peixes. É uma história que alguns já conhecem, acredito que a maioria já conheça. Até aqui na igreja a gente já fez um cutinho com o tema milagre. A camiseta que a gente usou era uma camiseta amarela. E esse milagre foi contado também. Então, como aconteceu esse milagre? Onde Jesus estava? Que pessoas presenciaram esse milagre? Como aconteceu? Então, vamos lá. Na Bíblia, eu falei para vocês que está no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas eu vou me ater mais na versão de João, né? No Evangelho de João, está no capítulo 6, do versículo de 1 a 14. Então a Bíblia relata que Jesus estava atravessando o Mar da Galileia. Ele estava saindo do Mar da Galileia e indo para uma região chamada mais de Tiberíades. Só que antes, Jesus passou por algumas regiões, passou por alguns lugares. E as pessoas estavam vendo que Jesus estava operando, sinais e maravilhas. Jesus estava curando, Jesus estava sarando. E essas pessoas estavam com vontade de ficar próximo de Jesus. Então, quando essas pessoas viram Jesus atravessando o Mar da Galileia, indo para essa região de Tiberíades, essas pessoas começaram a seguir a Jesus.
E vinham pessoas e pessoas e mais pessoas. Até aqui já tinha se formado uma multidão de pessoas seguindo a Jesus. E essas pessoas ficaram o dia todo com Jesus. Quando Jesus começou a atravessar esse mar da Galileia, era durante o dia, estava um dia lindo, um dia de sol, um dia bem bonito. E essas pessoas começaram a seguir a Jesus. E Jesus estava com seus discípulos. Alguém sabe me dizer quantos discípulos Jesus tinha? Vocês que disseram 12, acertou. Jesus tinha 12 discípulos. E Jesus estava no monte e viu aquela multidão que estava ali junto ouvindo os seus ensinamentos. E um dos discípulos de Jesus chegou até ele e disse: Senhor, despede-se dessa multidão, pois estão com a gente há muito tempo e elas estão cansadas e com fome. Despede-se delas para que elas possam ir para suas casas e achar algum lugar para se alimentar. Daí Jesus olhou para Felipe e falou: Felipe, vamos dar comida a elas. Daí Felipe olhou para Jesus e falou: Senhor, mesmo se a gente tivesse 200 moedas de prata, seria impossível alimentar essa multidão. Daí Jesus faz a seguinte pergunta: quantos pães nós temos? Daí os discípulos olharam um para a cara do outro sem entender. Mas Jesus, ele é onisciente. Ele fez essa pergunta porque ele já sabia o que estava para acontecer. Daí chegou até Jesus um dos discípulos chamado de André, irmão de Simão Pedro. Falou: Jesus, eu encontrei esse menino que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tantos? Disse André. Jesus pediu para os seus discípulos organizar toda essa multidão para que ela sentasse em grupos de 50 a 100 pessoas. E os discípulos foram e organizaram essas pessoas como Jesus tinha pedido. Jesus pegou esses 5 pães e esses 2 peixes, deu graças, apresentou a Deus, que já era chegada a festa da Páscoa, orou e depois começou a repartir esses pães e esses peixes para distribuir para essa multidão. Mas vamos parar para pensar um pouquinho. Como que eu tenho 5 pães e 2 peixes e vou alimentar várias pessoas? Lembra que eu falei para vocês que milagre é algo inexplicável às leis naturais? Não existe uma explicação lógica para isso? Então vamos pensar matematicamente falando. Se eu tenho 5 pães e 2 peixes, quantas pessoas eu consigo alimentar? 5 pessoas? 7 pessoas? Eu corto tudo isso ao meio e alimento 14 pessoas? Será? Mas vamos ver porque ele é considerado um milagre na Bíblia. Jesus então repartiu esse pães e peixes, entregou para os seus discípulos, né? Lembrando, Jesus tem 12 discípulos e eles saíram entregando esses pães e esses peixes para aquela multidão que estava sentada. Na Bíblia fala que as pessoas, quando viram Jesus apresentando isso a Deus, né, orando, dando graças, e entregou para os discípulos, aquilo nos cestos começaram a multiplicar, a aumentar, a transbordar de tantos pães e peixes. E os discípulos entregaram para 5.000 homens. A Bíblia não relata mulheres e crianças, mas com certeza tinha mulheres e crianças, porque também mulheres e crianças gostam de ouvir a Jesus. E eles alimentaram aquela multidão. E aquela multidão comeu tanto, mas tanto. Sabe quando você come, você fica satisfeito, a sua barriga fica cheia, que você está saciado, não consegue comer mais? Foi assim. Daí ainda que as pessoas comeram, estavam cheias, não aguentavam comer mais, Jesus olhou para os discípulos e disse: vão lá e recolha o que sobrou, eu não quero desperdício. Será que sobrou, tia de Cleia? Imagina, 5 pães e 2 peixes. Jesus operou um milagre, multiplicou, mas ainda vai sobrar, ainda vai ter um restante ali? Sim, teve. E esse restante foi de 1 cesto por cada discípulo. Ainda sobrou 12 cestos cheios de pães e peixes. Então foi considerado um milagre da multiplicação de pães e peixes. Viu que história legal? Que história bacana? E por que eu trouxe essa história hoje para vocês? Para dizer que às vezes, em alguns momentos das nossas vidas, nós precisamos de algo que realmente não tenha uma explicação. Às vezes na sua casa, na casa de algum amiguinho seu, na casa de algum parente, está acontecendo situações que você ouve as pessoas dizerem: ah, isso é impossível, ah, esquece, não tem solução. Mas nós que somos cristãos, acreditamos no nosso Deus e temos fé, nós podemos orar, colocar isso diante de Deus, que da mesma forma como Ele operou um milagre naquela região e multiplicou pães e peixes e saciou a fome daquelas 5.000 pessoas ou mais, Ele pode fazer a mesma coisa nas nossas vidas. Então, se você tem alguma situação que precisa de uma intervenção divina, de um milagre, é só colocar diante de Deus e ter fé que no momento certo, no momento adequado, no tempo de Deus, isso vai acontecer.
E agora a gente vai para o nosso momento do versículo, tá? Então, como a história que eu contei para vocês, a multiplicação de pães e peixes, está no livro de João, o nosso versículo também está em João 6:14. O versículo é o seguinte, eu vou falar, vocês repetem aí em casa e depois alguns amiguinhos vão aparecer falando aqui também, ok? Esses que viram o milagre de Jesus disseram, de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. João 6:14. Vamos falar mais devagar para dar tempo de vocês memorizarem comigo e depois com as crianças que vão vir falar aqui também? Esses que viram o milagre de Jesus disseram, de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. João 6:14. E agora vai aparecer aí na telinha para vocês os nossos amiguinhos Pietro, Liz, Mariana e Mateus para falar esse versículo também. Os que viram este milagre de Jesus disseram, esse de fato é o profeta que devia vir ao mundo. João 6:14. Os que viram esse milagre de Jesus disseram, de fato, este é o profeta que deveria vir ao mundo. João 6:14. Os que viram esse milagre de Jesus disseram, de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. João 6:14. Isso aí, crianças, né? Hoje vocês aprenderam um novo versículo para você estar decorando aí durante a semana, estar memorizando aí com o papai ou com a mamãe, ou até mesmo vocês sozinhos. Aqueles que já sabem ler, pode pegar a Bíblia, João 6:14 e ler lá, ok? E agora a gente vai para o nosso quadro. De qual tia está mandando beijo hoje? Eu vou dar algumas dicas para vocês também. Não é tia da sala de 10 a 12, não é tia da sala de 8 a 10, não é tia do 6 a 8, não é do maternal 2, não é do berçário. Qual sala que eu não falei? É essa tia que vai aparecer aí, é uma das tias do maternal 1 que vai aparecer para vocês. Oi crianças, tudo bem? Aqui é a tia Tainá. E eu queria falar que eu tô morrendo de saudade de vocês, que eu não vejo a hora de ver vocês, de abraçar, da gente aprontar uma bagunça. E dizer que logo, logo tudo isso vai passar, vai ficar tudo bem e a gente vai se ver. Então, um beijo. Um beijo pra você também, tia Tainá. Nós também estamos com saudade. E agora a gente está finalizando o nosso Cutinho TV, estamos chegando no final. E agora vai aparecer o nosso pastor Valdir orando conosco para encerrar esse nosso momento. Olá, minhas crianças queridas, tudo bem com vocês? Quero dizer que eu tô com muita saudade de vocês, viu? Muita saudade. E sentindo falta daquele momento no final do culto, onde eu vinha receber aquele abraço, onde eu também podia dar um abraço em vocês, que gostoso. Mas logo vai passar esse tempo difícil, tá? E logo nós vamos estar juntos de novo. Aí eu quero abraçar vocês, mas dar aquele abraço em vocês, sabe? Vou fazer isso com toda certeza. Mas hoje eu quero orar com vocês, pedir que abençoe a vida de vocês, tá bom? Feche os olhinhos de vocês aí, em reverência, e nós vamos orar. Querido Jesus, eu quero te agradecer e te louvar pela vida de cada criança da nossa comunidade. Sabemos o valor e a importância de cada um deles, Senhor. E também eu sei que cada um deles está sentindo falta desse momento de congregar, de participar das escolinhas. Mas o Senhor é um Deus tão bom, misericordioso, que está suprindo na vida de cada um deles as necessidades desse momento. Por isso eu quero orar e pedir que o Senhor abençoe a vida de todas as nossas crianças que nesse momento estão sintonizados, que estão ouvindo esta oração. Eu peço ao Senhor, assim como o Senhor Jesus preocupou com a vida das crianças, dizendo aquelas palavras, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Saiba, minhas crianças queridas, que vocês fazem parte do reino de Deus. A bênção de Deus está sobre vocês, a bênção de Deus está sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu oro e peço que o Deus cuide, proteja, livra de toda essa doença. É a minha oração em favor de vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, pastor Valdir. Creio nisso e muito mais que Jesus vai operar no nosso meio. E agora nós vamos para os nossos recados finais. Como no início eu falei para vocês que já se passaram 10 histórias, a que eu estou contando para vocês é a 11ª, às vezes você gostou muito de uma história e quer rever ela de novo. É muito fácil.
você vai no aplicativo do YouTube, procura lá o canal Cena PUC e você pode rever uma das histórias já contadas. Ou caso você perdeu alguma história, você pode fazer isso também. E vocês também viram hoje vários amiguinhos falando versículo, orando, né? E você fala, ai, tia Edicleia, eu também quero contar um versículo, né? Fazer uma oração. É muito fácil. Pede pro papai ou pra mamãe ou pro vovô, quem tá com você agora, pegar o celular, mandar a palavra versículo ou oração pro número que está aparecendo aqui no vídeo. Que daí nós do Ministério Infantil entraremos em contato com você explicando como você faz para gravar em casa, ok? Chegamos ao fim de mais um Cutinho na TV. Gostei muito de estar aqui com vocês. E logo em breve, né, eu espero estar aqui de novo com vocês. Então, um beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau!